A matemática que eu quero trazer para vocês hoje aqui é muito simples. Se a sua ecoempresa não está ganhando clientes novos, ela está definhando e ela pode quebrar. Então, nessa live de hoje, aqui, eu quero garantir que você saia dela sabendo como fazer para atrair clientes novos. E quando eu me refiro a clientes novos, eu tô querendo falar que você vai atrair uma pessoa que nunca te viu antes e fazer essa pessoa desejar comprar o que você tem para oferecer. Então, quando eu tô falando em atrair clientes novos, é esse o conceito. É alguém que nunca te viu antes e que vai querer comprar de você. E tem uma coisa muito importante que eu já quero trazer no começo desse conteúdo, que é algo que talvez nunca tenham te falado antes, mas que eu sempre gosto de reiterar aqui para minha comunidade, para os empreendedores de sustentabilidade, que é o fato de que o consumidor não compra com o lado racional. Quando ele tira o dinheiro do bolso e te paga, ele está usando o seu lado emocional. Então, ao longo de toda essa live aqui, eu vou te mostrar como ativar o lado racional e o lado emocional do seu cliente, para que essa combinação de informações preencha todas as lacunas que você precisa para ter uma maior conversão. Lembrando que todo o conteúdo que é desenvolvido aqui na rede Empreende Verde é voltado para donos de negócios sustentáveis, pessoas que já têm sustentabilidade no âmago do seu processo e que por alguma razão não estão satisfeitos com seus volumes de venda e querem ampliar isso. Eu, inclusive, estou numa campanha que a promessa dela, né, que a mesma maneira como eu te ensino a vender, é mostrar qual é o ponto A onde está o teu cliente e qual é o ponto B para onde ele vai. A promessa da minha campanha atual, ela diz: vou te ajudar a triplicar suas vendas, mostrando a construção de um legado. Então, eu uno as duas coisas mais importantes que você precisa nesse momento. Então, o que a gente vai começar conversando é sobre como atrair possíveis interessados e fazer essas pessoas quererem comprar de você, porque isso é o topo do funil. E o topo do funil garante, se você pensa, é um funil, ele tá assim. Se ele é um funil, significa que entra mais coisas do que sai na ponta. Se você está garantindo que aqui em cima esteja cheio, isso vai melhorar que o final do seu funil também tenha mais pessoas. Então, quando a gente está falando de funil de vendas, que é o clássico na hora de vender, nós estamos falando em saber o que fazer para pegar uma pessoa que nunca te viu antes e desejar o que você quer comprar, elevar a vontade dessa pessoa comprar de você e criar uma oferta da maneira como eu ensino aqui dentro, que, né, eu costumo dizer que é uma oferta que a pessoa vai querer pular da cadeira querendo comprar de você. Então, a gente vai passar por esses 3 fases. Isso é o que a gente chama de um funil de 3 fases, que é o mínimo que a gente faz uma pessoa passar para garantir que no final tudo esteja mais preenchido, que tenha mais gente comprando de você. Então, muito legal ter vocês aqui, que a gente vai conversar hoje, é um assunto que é espinhoso para muita gente, né? E especialmente para quem carrega um sonho sustentável na mão, que são as vendas, porque existem pessoas que já fazem o que amam, mas que se sentem frustradas por não conseguirem vender o suficiente. Então, esse é o tema do que a gente está tratando aqui. E se você já se pensou dessa seguinte maneira, eu não nasci para vender, ou se você acha que você precisa se expor demais, essa live aqui é para você. Você vai entender o que a gente precisa fazer para garantir um bom fluxo de vendas e para garantir que você tenha um bom resultado no final do mês. Então, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou dar 3 recados principais, tá? Primeiro, eu sou louca para saber se você tem ou se você pretende ter um negócio sustentável. Então, se sim, já comenta, já coloca aqui para nós qual é o teu nicho, que daí eu até costumo dar os exemplos de quem tá por aqui. Segunda informação, eu entrego aqui de graça
nessas lives o mesmo conteúdo que eu dou para os meus alunos e para os meus mentorados. Qual é a diferença entre quem está aqui pegando meu conteúdo de graça e quem é meu aluno e meu mentorado? É a organização do conteúdo. Quando você compra o meu curso, você tem todas as aulas lá, você acessa na hora que você quiser, você acha tudo, você tem material de apoio, você tem toda a estrutura para construir um negócio. Mas eu não escondo o jogo. Então, todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, eu faço alguma coisa para fortalecer a vida de negócios sustentáveis. Hoje está sendo essa live, onde você vai sair daqui com pelo menos 3 funis de vendas para colocar no ar imediatamente. Por quê? O que a gente quer garantir? A gente quer garantir que você tenha uma venda mais regular. Existem algumas pessoas que chegam para mim e dizem, Fá, eu até já tô vendendo, mas eu vendo em feira, eu vendo por indicação, eu não tenho controle nenhum sobre o meu processo de vendas. Então, você hoje vai entender como estruturar um processo de vendas. E essa estruturação de um processo de vendas vai garantir com que você tenha vendas mais regulares do que você tem hoje. E não só isso, vai garantir que você tenha controle sobre o seu processo de vendas. Então, você vai poder, durante uma data comemorativa, por exemplo, Dia dos Namorados, Dias das Mães, ter mais volume de vendas, ou ainda gerar fluxos de vendas, picos de vendas, sem ter nenhuma data comemorativa. Então, por quê? Porque você vai saber o que falar em cada estágio do seu cliente. Então, essas são as duas principais, essas duas primeiras informações que eu queria dar para você. E aí vem a terceira. A terceira informação que eu quero te dar nesse momento aqui é: pega papel e caneta, porque quando eu entro em conteúdo com vocês aqui, eu entrego muita coisa. E as aulas que eu dou são aulas para você exercitar seu próprio negócio e isso gerar mais dinheiro no seu bolso. Então, você vai querer anotar algumas informações, você vai querer anotar seus insights, você vai querer anotar ideias que você tem de conteúdo, de comunicação, de oferta, de promoção, de forma de falar, porque tudo isso é a construção de um negócio que te ajuda a ficar nesse jogo por um longo prazo, né? Então, para vocês saberem, nessas lives das terças-feiras, eu já trouxe o maior reciclador de bituca do mundo aqui falar com a gente, o dono da maior consultoria ambiental do Brasil na presente data passou por aqui. Já mostrei conteúdos muito didáticos, como os 4 pilares que fazem seu econegócio ser próspero, o que nunca te falaram sobre vender no Instagram. Então, eu trago algumas coisas que vão te ajudar a ir equalizando, elaborando informações que vão te ajudar a ter maior performance em vendas. Então, quem tá por aqui sabe que por muito tempo eu já ensinei sustentabilidade, mas que hoje não. Hoje meu foco é melhorar o volume de vendas de pessoas que estão nessa jornada. Então, deixa eu ver aqui minha colinha. Então, uma das coisas até que eu gosto de sempre lembrar com vocês é o que me move, né? O que faz com que eu esteja aqui falando com vocês sobre aumentar vendas é o fato de eu querer adiar um pouquinho mais o fim do mundo. Eu já fiz isso trabalhando com nicho zero, eu já fiz isso exercitando, né? Vários cenários de gestão de resíduos, e hoje eu faço isso ajudando donos de negócios sustentáveis a venderem mais. E eu decidi fazer isso porque eu acho que esse é o grande tendão de Aquiles do nosso setor. Eu vejo pessoas com ideias incríveis, coisas que realmente podem ajudar a adiar o fim do mundo, melhorar, né, desonerar a nossa sociedade, desonerar processos, diminuir embalagens, diminuir toxicidade, ter uma vida mais saudável, mais natural, mais plena. Mas muitas dessas pessoas, essas mulheres, às vezes chegam para mim e dizem: Fá, eu amo o que eu faço, mas eu não sei vender. E elas dizem pra mim coisas que me doem no coração, que elas dizem assim: eu tenho um produto, uma oferta incrível, mas ninguém valoriza o meu trabalho. E daí, quando eu escuto isso, eu penso, cara, é exatamente assim que acontece a coisa. Só que a gente precisa superar esse processo e transformar isso numa fonte de receita regular. E daí, eu sempre digo que
as pessoas que dizem para mim que não gostam de vender, né, que as pessoas não valorizam o seu trabalho, elas não estão erradas. Só que o fato é que elas aprenderam a vender de uma maneira que não combina com essas pessoas. Que é uma maneira meio forçada, que ela manipula, que ela convence, mas existe um outro caminho. Nesse caminho onde eu trabalho com vocês, você coloca um indivíduo no centro, você estuda quem são essas pessoinhas que vão se beneficiar do que você tem para vender e você melhora a vida dessas pessoas ao mesmo tempo que você maximiza o seu faturamento. E tudo isso é uma relação ganha-ganha. É muito comum quando as pessoas compram de mim que elas fiquem felizes com essa aquisição. E ao longo do tempo isso vai se reafirmando. Eu vou até deixar depois nos meus stories algumas falas de alunas passadas que dizem assim, bah, minha versão anterior agradece por eu ter começado isso agora. Outra que diz assim, bah, me arrependo de não ter começado antes, porque eu já te seguia há muito tempo. Então, são coisas que me fazem... Primeiro, dá um quentinho no coração, porque eu tô vendo que eu tô conseguindo ajudar muita gente a mudar de vida, né? Mulheres que antes se frustravam, que choravam de noite no travesseiro, pensando, será que um dia esse eco-negócio vai dar certo? Hoje, podendo vender com regularidade, vender com estabilidade, vender com mais estratégia, né? De uma maneira que não é tão violenta a si mesma. Então, a verdade é que eu vejo que vocês investem muito tempo, muito carinho, muito propósito, mas no fim do mês muita gente me diz que o dinheiro não vem. Então, se você tá nesse grupo que ainda sente que o seu negócio é um hobby disfarçado e tá começando até às vezes duvidar de si mesma, e eu já ouvi isso centenas de vezes aqui na Rede Empreende Verde, eu quero te dizer que hoje tem muita mulher que está mudando de vida com o método Sustente-se. Existem alunas que já estão faturando mais de 30, 40 mil reais por mês que nasceram aqui na Rede Empreende Verde. E posso mencionar nomes, uma delas é a Fernanda da Make You Better, que ela saiu de São Paulo para vender canga em João Pessoa. E hoje, né, a maior preocupação dela tem sido crescer. A última vez que a gente conversou, ela estava faturando mais de 35 mil reais há mais de um ano atrás. E tá de vento em polpa. E ela levou toda a família dela. Agora o sonho dela é levar a mãe dela a se mudar também para perto, porque ela está podendo viver da venda de produtos ou serviços sustentáveis. Então, eu criei essa live para dizer o que funciona de verdade, né? E como fazer isso no meio dos negócios sustentáveis. Porque é um pouquinho diferente, eu tenho que tirar vocês de algumas armadilhas, de ser o eco chato, de tentar ficar comunicando sustentabilidade, entender as necessidades do teu cliente, aprender a investigar o teu cliente, entender como é que a tua oferta melhora a vida dessa pessoa, o que ela faz essa pessoa sentir, o que ela faz essa pessoa desejar, o que ela faz na vida, né? Aonde que tá essa pessoa antes de comprar a sua oferta e onde é que ela vai depois. Sabendo essas informações, você vai vender com regularidade. Então, o que eu vou ensinar aqui é como usar essas informações, criando um funil de vendas. Bem prático, de 3 fases. Mas para você aprender a investigar o teu cliente, a entender como definir um cliente-alvo, como se comunicar com ele, eu recomendo que você tenha o Sustente-se. Então, se você ainda não é aluno do Sustente-se, recomendo que você olha meu bio, me chama, escreve Sustente-se, que eu te mando o link para te ver como é que funciona e para você poder construir tudo isso e poder ficar nesse jogo por um longo prazo. Então, o que realmente mudou na vida das mulheres, né, que deram certo com o método Sustente-se, é que elas aprenderam a fazer uma coisa que ninguém ensina de uma forma prática, que é estruturar um processo de vendas que combina com a alma do negócio de vocês. Então, quando eu criei o Sustente-se, eu peguei uma maneira de você passar por um módulo de autoconhecimento profissional, então é o você autoral, aí através disso elaborar o seu produto para que ele seja altamente vendável, porque você vai se inspirar numa tribo. Então você vai pensar, meu grande valor de contribuição é esse. Ele ajuda bastante essas pessoas. Para eu juntar essas pessoas com meu grande valor de contribuição, eu vou ter uma oferta. Essa oferta é o que você vende. Então, quando você define quem é essa tribo
que você vai criar esses produtos, as cores que você usa, os cheiros que você usa, as palavras que você usa para comunicar, vão estar todas alinhadas num contexto intencional. É a sua intencionalidade na comunicação que vai fazer com que você fique mais hipnótica, mais persuasiva, mais, né, e daí eu costumo ter uma máxima que eu digo que quanto mais você pensa na vida do seu cliente, menos você tem a necessidade de vender, porque daí as pessoas dizem, bah, mas quanto que tá isso aí? Como que eu faço para comprar? Como que eu tenho acesso a esse produto? Porque ela vai percebendo toda essa construção junto com você. E existe uma fase onde eu tô entrando agora, né? Porque antes eu trabalhava... Primeiro que quando eu criei o Sustente, eu não sabia nem que eu ia ter uma rede. Aí essa rede se formou meio que naturalmente, e aí agora eu tô querendo realmente transformar essa rede numa comunidade. Então eu comecei a trabalhar muito mais a nossa causa, que é essa de adiar o fim do mundo. E daí eu mostro quanto você ganha de ter uma comunidade de apoio, pessoas com quem falar. Eu mostro como é interessante você ter um processo estruturado te amparando na construção desse negócio, porque você não fica na dúvida de qual é seu próximo passo. Então, quando eu começo a mostrar essa comunidade, eu começo a mostrar que o legado vamos pegar meus alunos que estão aqui, da Rose Cerâmicas é um, quando da Betina do Armazém Lixo Zero é outro, da Aline da Sapo Cosméticos é outro. Então, eu começo a mostrar os legados de outras pessoas que estão ficando mais fortes porque aprenderam dentro da rede Sustente a vender mais. Então, a gente começa a se sentir mais coeso. Eu penso assim, nossa, que legal, isso ajudou ela, pode me ajudar, vai me inspirar. Você começa a ver, pô, tá dando certo pra alguém, isso significa que eu aqui no meu cantinho consigo também. Então, eu estou transformando uma rede numa comunidade. Tanto que existe um grupo de sócios fundadores que pagam um valor um pouco mais baixo porque pegaram essa comunidade de informação, porque me pegaram elaborando ainda como é que tudo isso ia ser. Então, quando tudo começou, que as pessoas pagavam a minha comunidade, elas só tinham o meu acompanhamento no WhatsApp. Aí depois eu fui vendo que tinha algumas aulas complementares aos Sustentes que eu poderia gravar que ajudariam essas pessoas. Hoje existe uma plataforma de conteúdo para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Quem é da minha comunidade tem acesso a todas essas aulas, todos esses scripts. Ali dentro tem estratégias de alta performance. E daí foi assim que eu comecei, dando um maior amparo. Só que agora eu tô querendo colocar essas pessoas em rede. Então eu criei um grupo no Facebook. Eu tenho instigado vocês conhecerem mais os casos uns dos outros. Então vocês começam a perceber que existe uma engrenagem, existe toda uma massa crítica se formando por trás de um processo de vendas. E hoje eu postei nos meus stories algumas coisas que eu pensei muito, né? Como eu tô me transformando meio que uma coaching de vendas. E traz isso. Quanto você tá construindo a sua liberdade? Sabe o que é você conseguir prever o seu futuro, ficar seguro, aprender a vender pode mudar a sua vida. Você fica autônomo, você fica livre, você fica liberto, você sabe o que fazer, você sabe o que falar. E daí aqui, quando eu mostrar esse funil de vendas, hoje eu peguei alguns exemplos para vocês entenderem tudo que eu tô falando, e uma das coisas que eu vou fazer, que hoje de tarde eu tava conversando com a Betina do Armazém Lixo Zero, e que tá aqui nessa live, tô vendo ela aqui online, eu vou mostrar, primeiro, como usar o exemplo na minha realidade, e daí eu vou falar como se eu fosse a Betina querendo vender a loja dela, ou seja, venham para a minha loja, e vou mostrar como se eu fosse a Betina querendo vender um produto. E daí você vai conseguir perceber 3 maneiras de raciocinar em cima da mesma fase do funil. Então, tudo que a gente está fazendo aqui vai servir para que você termine essa live com pelo menos 2 ou 3 raciocínios de funil de venda que você pode aplicar no seu negócio ainda hoje. Você pode aplicar amanhã. E tudo que eu vou mostrar aqui pode ser usado numa mensagem de WhatsApp, numa live de Instagram, pode ser usado na loja, pode ser usado numa venda numa feira, pode ser usado para agendar uma reunião, pode ser usado dentro do consultório de alguém que está fazendo um atendimento terapêutico ou de alguém que está dando uma consultoria. Então, o que vocês vão ver aqui serve para produto, serve para serviço,
Desde que você tenha sustentabilidade no âmago do seu processo, você vai conseguir aplicar isso, porque daí a gente vai estar pensando no seu cliente, em como melhorar a vida dessa pessoa que você escolheu para beneficiar, para mudar de vida, para qualificar a maneira como ela existe no mundo. E daí, tudo que eu tô mostrando aqui para vocês é como estruturar esse processo de vendas, e tudo que eu tô fazendo aqui é também um aquece, porque eu agora tô numa campanha que meus alunos conhecem, que se chama Procuro Clientes. Nessa campanha, eu dou algumas vantagens para as pessoas que se inscrevem no Sustente-se, e uma das vantagens dela é tão poderosa, mas tão poderoso, que eu vou vender individualmente, que vai ser uma oficina de funil de vendas para donos de negócios sustentáveis. Essa oficina, ela vai ser, você tem 3 maneiras de participar dessa oficina. Primeiro, você vai poder, se você não é meu aluno nem nada, você pode simplesmente se inscrever. Ela vai já tá no ar, está valendo 297, não fiz nenhum grande lançamento, eu só estou comunicando que ela existe, e ela vai acontecer dia 1º de julho, às 19 horas e 19 minutos. Quem estiver ao vivo vai conseguir não só exercitar esse funil de vendas, como tirar as dúvidas ali no ato comigo ao vivo. Depois ela vai ser vendida por esse mesmo valor, 297. A segunda maneira que você tem de participar, além de se inscrever, então, se você quiser se inscrever, escreve para mim, funil de vendas, e eu vou te mandar o link para você se inscrever. A segunda maneira de participar é se você faz parte da minha comunidade. Se você faz parte da minha comunidade, você não vai pagar, obviamente, 297, porque você já está dentro do grupo que eu quero fortalecer e que me apoia desde o começo. Então, você vai pagar R$ 29,70 pela oficina. E a terceira maneira de você participar é se você se inscrever nesse programa, onde eu estou selecionando 10 econegócios para acompanhar nos próximos 15 dias. E daí, se você se inscrever nesse programa, você tem essa oficina de bônus. Essa oficina, ela vai acontecer dia 1º de julho, às 19 horas e 19 minutos, numa sala secreta no Zoom, numa terça-feira, obviamente. E só quem se inscrever, seja da comunidade, seja entre esses 10 econegócios, ou seja alguém que nunca foi meu aluno, só quem se inscrever vai ter acesso a esse conteúdo gravado depois. Ou quem pagar, né? Porque depois ela vai ser vendida. Então, essa não é nem só uma aula, ela é uma oficina onde vocês saem de lá com tudo exercitado. Então, uma das coisas que acontece quando a gente começa a trabalhar esse funil de venda centrado no indivíduo, dessa maneira como eu ensino para vocês no Sustente, com todos esses princípios que a gente trabalha aqui dentro da rede Empreende Verde, a primeira coisa que acontece é que você para de empurrar um argumento de venda, uma maneira de convencer as pessoas, e você começa a pensar como que você beneficia quem está comprando de você. O que essa pessoa ganha? O que você está saciando nela? Quais são as grandes vantagens que ela tem ao consumir a sua oferta? E a sua comunicação se transforma num bem-estar do seu consumidor. Então, o método inteiro, todo esse processo, todo esse funil, tudo que a gente vê aqui dentro, tudo que a gente trabalha, são maneiras de exercitar uma relação, como se diz hoje em dia, ganha-ganha. Porque o seu cliente está ganhando quando ele compra de você, e você está ganhando porque você passa a ser remunerado pelo que você hoje talvez não esteja conseguindo vender muito. Então, o que a gente está fazendo aqui é transformar todo esse teu conhecimento, todo esse teu potencial, todo esse teu produto em algo que as pessoas valorizam e desejam comprar de você. Então, isso, inclusive, é o que o método Sustente ensina, né? Num passo a passo, que transforma seu negócio com propósito em uma fonte de receita regular. Então, agora é a sua vez de estruturar um funil de vendas, e nós vamos fazer isso exatamente agora. Pega seu papel e sua caneta e vamos falar sobre a fase 1 de um funil de vendas. Então, vamos lá. Um funil, ele é nessa estrutura. Na base de cima é onde a gente tem a maior número de pessoas. Como que a gente traz possíveis interessados? Uma pessoa que nunca te viu antes e faz ela se interessar em comprar algo de você. Se você não conhece ainda o princípio da rede Empreende Verde, isso tudo vai passar por um momento onde você definiu um cliente para chamar de seu, uma tribo para liderar,
E a partir daí você vai criar uma promessa. Por exemplo, qual é a minha promessa? A minha promessa é que eu levo pessoas que estão iniciando um negócio sustentável ou pessoas que já têm um negócio sustentável e não conseguem faturar muito, de 0 a 30 mil reais por mês, estruturando seus processos de vendas, né? Através de um processo de vendas estruturado. Porque existem pessoas que já vendem alguns montantes, mas não sabem exatamente de onde vem o cliente. Da maneira como a gente faz, você vai de 0 a 30 mil reais, porque você estruturou um processo de venda, você sabe como atrair clientes novos todos os dias, você pode aumentar esse volume, você tem controle sobre tudo isso, e isso te faz vender com regularidade. Então, nessa primeira fase do funil, que você quer atrair esse maior número de pessoas para se interessar pelo que você pode oferecer, pelo que você tem para vender, são algumas coisas que eu gosto de trabalhar como sentimentos. Então, você pode educar, você pode inspirar, você pode bater na dor dessa pessoa, você pode ajudar ela a sonhar junto com você, você pode dizer, vamos construir juntos um legado. Então, ali são esses tons de conversa que vão te fazer chegar perto de alguém que tem interesse no que você tem para vender. Vou dar alguns exemplos de como eu já apliquei isso no passado e como eu aplicaria se eu fosse a Betina, que é o exemplo que eu decidi dar hoje na live. Então, se eu fosse fazer isso com vocês aqui agora, né? Eu poderia começar de uma determinada maneira, começar a exercitar o sonho, por exemplo, e dizer assim, imagina se você acordasse amanhã e sua ecomarca fosse um sucesso. Se você tivesse explodido em vendas e passasse a faturar mais de 100 mil reais todos os meses. Que tipo de legado você acha que a sua marca estaria criando? Que tipo de contratações você faria? Qual é o volume de poluição que a sua oferta teria diminuído ou substituído? Que tipo de frases você escutaria? Quem teria crescido com você se o seu econegócio hoje estivesse faturando 100 mil reais por mês? Você consegue perceber como a sua vida estaria diferente do que ela é hoje? Em que sentidos a sua vida seria diferente? E daí, quando eu venho e trago aqui numa live, te ajudo a pensar, elaborar tudo isso, chegar num lugar onde você nunca chegou, levar a sua mente, né? Às vezes até quando você começa a imaginar isso, você se percebe sorrindo, você se percebe saciado, você se percebe forte, Então, quando eu faço isso, eu tô trabalhando o seu sonho, eu tô te projetando num futuro que você acha que você não tá em condições de alcançar. E quando você se percebe nesse lugar, você tem sensações, você tem, né, um sentimento, isso ressoa no seu corpo de uma determinada maneira que você pensa, nossa, talvez eu tenha reativado minha chama. Agora eu consegui me lembrar do porquê que eu tô fazendo tudo isso. Você se percebe forte, você enxerga que tem um outro caminho. Então, eu acabo mexendo com um lado racional seu, que já te fez se envolver com isso, né? Aquela coceirinha que tinha dentro de você, que não conseguiu se segurar e saiu no formato de um negócio sustentável. Mas eu mexo com o seu emocional, porque você pensa assim, puxa, existe um caminho diferente do que eu tô trilhando hoje. Como que eu faço para chegar nesse caminho? Né? Até hoje eu fiz uma postagem no Reels que dizia mais ou menos assim, que a gente precisa separar as pessoas que vão dar certo das que não vão dar certo. Então, nesse Reel eu digo assim, olha, muita gente não vai dar certo vendendo seu negócio sustentável. E quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, nossa, mas como é que ela chega assim então e dá no meio? Por quê? Porque nesse momento se separam as pessoas que vão dar certo das que vão dar certo. Porque algumas vão dizer, nossa, se muitas pessoas não vão dar certo vendendo um negócio sustentável, isso aí não é pra mim. Então eu acho que eu não quero. Mas tem gente que vai dizer assim, nossa, se tem poucas pessoas que vão se dar bem porque sabem se dedicar, porque sabem o que falar, pô, como é que se faz isso aí? Me ensina que eu quero esse troço aí. E ali eu já separei a pessoa que é derrotista da pessoa que tá estimulada a fazer diferente. Da pessoa que tá
puxando para si o compromisso de dizer, cara, a sociedade que tá por aí não serve mais para mim. Eu preciso participar da construção de algo novo, de algo que me inspira, de algo que faça sentido, de algo que não me violente, pelo menos. Né? Então, eu vejo meus alunos contando, 70% dos depoimentos falam sobre as suas filhas. Quando eu comecei isso, eu pensei na minha filha, que legado eu ia deixar para ela. Porque existe um sentimento de amor que transborda nas mães. Então, o legado, eu não tenho filhos, mas eu sempre falei sobre o legado das futuras gerações. E daí, quando eu dava minhas palestras, uma das coisas que eu sempre reiterava é que não é o que nós fizemos nos últimos 100 anos que vai determinar a biodiversidade das futuras gerações. De acordo com a ONU, é o que nós faremos nos próximos 100 anos que vai determinar a biodiversidade das futuras gerações. Então, quando você abre mão de comprar um produto que usa plástico, quando você compra um shampoo sólido, quando você escolhe um produto mais natural, menos tóxico, tudo isso combinadamente vai preservar o futuro das próximas gerações. A biodiversidade, quantas espécies nós vamos extinguir ou não, dependendo do nosso comportamento. E é nesse momento, né, que eu sempre reitero que o mundo está carente de novas opções de serviços, novas opções de embalagens, novas opções de produtos. Quando a gente cria algo diferente, quando a Fernanda lá vende a sua biocanga, que é uma canga compostável, feita com viscose natural, costurado por uma mulher que está num sistema prisional, e ela vai regenerando a sociedade, quanto mais ela vende, eu sei tudo isso que está implícito. E eu me lembro da Fernanda, que é uma das coisas que eu trabalho, inclusive aqui dentro com vocês, tendo culpa. Quando chegava alguém e dizia assim, nossa, eu quero 3, 4 cangas, ela pensava, não, como assim 3, 4 cangas? Você não é uma pessoa sustentável? E ela tinha essa crise ainda no meio, batendo e lutando contra o negócio dela. Até que ela se deu conta que quando ela sacia uma pessoa compulsiva assim, com a sua canga biodegradável, com tintas que não agridem, com toda essa regeneração da sociedade, ela tá melhorando a sociedade ao invés de piorar. E que tá tudo bem se ela vender 10 de uma vez. Então, a gente tem também que trabalhar esse sentimento de sim, você quer vender muito, porque o seu produto, a sua oferta, o seu negócio melhora a sociedade ao invés de piorar. Então, é muito importante quando a gente trabalha todos esses sentimentos combinadamente. E daí, a gente tá nesse parte número 1 do funil. Então, o que você vai falar ali? Você vai bater no sonho, você vai atrair essa pessoa, você vai inspirar essa pessoa, você vai educar essa pessoa, você vai trazer informações que façam ela se conectar com a sua oferta e com a sua promessa. Então, né, quem é do Sustente entende o que eu quero dizer com promessa. E daí, nessa parte do funil é isso que você vai fazer. Atraiu. Então, vou dar alguns exemplos de como que eu já fiz isso em outros momentos. Quando eu vendia lixo zero, eu chegava para atrair um interessado, eu dizia, tá cansado de muito lixo? E daí só vinha para essa comunicação pessoas que estavam cansadas de muito lixo. Então, se elas estavam cansadas de muito lixo, a minha frase número 2, que depois eu vou contar para vocês que é a parte 2 do fuzil, fazia ela desejar o que eu tinha para oferecer. E depois de ela desejar, fazia uma oferta que fazia ela pular da cadeira e dizer, nossa, eu quero comprar esse troço aí. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que eu fazia para atrair era, você está cansado de muito lixo. Como que eu faço hoje para atrair um interessado na rede Empreende Verde? Eu chego e publico um postzinho, por exemplo, dizendo, procuro pessoas que estão interessadas em aumentar as suas vendas de ecoprodutos nos próximos 15 dias. Se você é uma dessas pessoas, escreve aqui, eu quero, que eu vou te chamar no inbox e explicar como funciona. Pronto. Eu criei uma comunicação completamente direta, atraindo pessoas que estão interessadas em comprar o que eu tenho para oferecer. Então, aí vamos pegar o exemplo da Betina, que tem lá o armazém lixo zero, né? Então, como é que eu faria se eu quisesse atrair as pessoas para minha loja? Eu tenho um armazém que tem vários produtos lá dentro. Eu tenho 2 maneiras de fazer ela vir para dentro da minha loja. Uma é falando da loja genericamente, produtos atóxicos, sustentáveis,
menos lixo e tal, venha conhecer. E daí eu vou usar argumentos como eu tenho bastante diversidade, estamos sempre em novidades, vou usar coisas genéricas e vou ver se esse pessoal se comove e vem. A outra maneira que eu tenho de atrair as pessoas para dentro da minha loja é salientando as coisas que estão lá dentro. Então, eu posso eleger produtos específicos que sejam altamente vendáveis e atrair através deles. Ah, eu tenho mel orgânico mais premiado da região. Eu tenho uma própolis 30%, no caso ela vende minha própolis. Eu tenho coisas que o mercado não tem por aí, vem aqui e compra. Então eu vou fazer uma propaganda específica de um produto que possa atrair as pessoas por dentro da minha loja. São duas maneiras de eu tá trabalhando naquele topo. Nisso, eu só chamei a atenção da pessoa. Aí, chamei a atenção da pessoa, nós vamos para fase 2, só deixa eu ver aqui. Ah, sim, aí eu vou mostrar uma outra maneira. Eu falei que você pode chamar pelo sonho, mas outra maneira que você pode chamar o teu cliente é pela dor. O que acontece quando você chama o seu cliente? Quando você atrai naquele topo de funil um cliente pela dor, a chance dele comprar de você é maior. Por quê? Porque quando você atrai um cliente pela dor, você vai meio que meter o dedo na ferida. E você vai falar sobre coisas que ele se sente desconfortável. E aquilo vai fazer brotar nele sentimentos de desconforto, de angústia, de lembrança, de coisas que essa pessoa passa e que ela não quer mais passar. E quando ela perceber que o seu produto permite ela não passar por esses sentimentos de dor, de angústia, de ansiedade, ela vai comprar de você mais facilmente. Então, o sonho, ele é lindo, ele é gostoso de trabalhar. Eu faço muito isso sendo bem real. Por exemplo, uma das coisas que eu faço para atrair clientes novos é mostrar os cases de vocês. Então, para mim, é uma moeda muito importante que vocês deem sucesso. Porque daí, quando eu vou lá e crio um post sobre a Fernanda, quando eu crio um post sobre o Minhocário Floripa, quando eu crio um post sobre a Sapo Cosméticos, as pessoas veem que realmente o método Sustente está funcionando. Quando eu falo da Betina, mostro a Betina tendo resultado, e que aquilo funcionou para uma agricultora familiar, e eu mostro que funcionou para um cara que estava abrindo uma fábrica de produtos têxteis, que iam pro lixo, que fez roupa de surf. Eu vou mostrando que diferentes nichos, diferentes donos de negócios sustentáveis estão tendo resultado na presente data. Quanto mais cases eu tenho, mais a pessoa diz assim, puxa, eu acho que isso pode acontecer comigo. Pô, mas então está dando certo para mim. Significa que isso realmente funciona. Então, eu inspiro, eu trabalho o sonho mostrando cases de outros alunos. Então, trabalha um pouquinho do sonho, mas olha como eu tô trabalhando o emocional e o racional, mas mostrando um case real de uma pessoa com data que ela se inscreveu, quando que ela fez a primeira venda, valores que ela faturou. Então, eu vou trabalhando o emocional, dizendo, opa, eu posso estar num outro lugar, ao mesmo tempo que eu trabalho o lado emocional. E é isso que é legal que você consiga fazer nessa primeira fase. E daí eu vou dar um exemplo de como trabalhar a dor, Porque tu faz lembrar toda essa angústia, todas essas noites sem dormir, essas crises de ansiedade que você não quer mais sentir. E daí, isso vai te conectar com um propósito de fazer algo muito mais fortemente que talvez você não tivesse mais barreira para fazer. Então, uma das coisas que eu faço é lembrar meus clientes. Eu digo, você que já abriu um negócio sustentável há 1 ou 2 anos, que sabe que esse teu produto é incrível e maravilhoso, mas que você continua a ver ele ali encalhado na prateleira, deixa eu te dizer que ter um negócio sustentável não é fórmula de sucesso. Muitas vezes isso é fórmula de frustração, porque você sabe que você tem um produto incrível e maravilhoso, e daí com isso você fica esperando o cliente chegar, você fica falando dos atributos sustentáveis dele, você fica conectando ele com toda aquela coceirinha que deu dentro de você, que te fez criar esta oferta no mercado, mas você não estrutura um processo de vendas e daí vende pouco.
E daí, quando você tá nesse quadro de quem não estruturou um processo de vendas e tá ali esperando o cliente chegar, você começa a ficar angustiado, você se questiona, será que esse negócio sustentável algum dia vai dar certo? Você chora, você tem crise de ansiedade, você acha que o mundo nem tá pronto para entender o que você tem para oferecer, e na realidade não é nada disso. Na realidade, o que está acontecendo é que você não parou racionalmente para entender o que vai atrair um cliente novo, o que você vai falar para ele ter desejo de comprar o que você tem para oferecer e o que você vai falar para ele pular da cadeira, tirar o dinheiro do bolso e te pagar. E daí, quando eu falo isso, a pessoa tem um choque de realidade, porque eu descrevi o sentimento dela, eu descrevi o que ela passa, eu descrevi o que ela sente, eu descrevi o momento dela. E ela diz, pô, realmente, será que eu não tenho um outro caminho? Então, eu tenho uma maneira de bater na dor, que é cruel, mas é muito eficaz para atrair um cliente novo. Então, nessa primeira fase, o que você quer é chamar a atenção dessa pessoa. Dizer, olha, existem cases de outros clientes. Olha, eu posso fazer isso na sua vida. Olha, eu vou te levar desse ponto A para esse ponto B. Presta atenção no que eu tenho para te dizer aqui. Então, quando eu tô aqui, por exemplo, vendendo a rede Empreende Verde, como que eu atraio essa pessoa? Dizendo, você quer aumentar sua venda nos próximos 15 dias? Me escreve eu quero, que eu vou te chamar no inbox, explicar como funciona. Simples assim. Atrair. Depois que ela entra no meu inbox, eu tenho que aumentar o desejo dessa pessoa comprar de mim. Então, essa é a fase número 2 do funil. Passa ali um tracinho na sua folha e vamos falar a fase 2 desse funil. Então, o que a gente vai fazer na fase 2 do funil? A sua missão é encantar esse cara. Sim, é nesse momento que você vai mostrar aqui que essa tua ecomarca veio. Como que a sua oferta melhora a vida dessa pessoa? Que sentimentos ela sacia? O que é possível... O que esse possível interessado ganha ou sente quando ele compra de você? Esse é o momento de você trabalhar a sua promessa, mostrar aqui que você veio, o que essa pessoa vai ganhar, como que ela vai se transformar. Então, essa, inclusive, é uma fase que você pode trabalhar 5, 6, 7 informações diferentes, porque cada pessoa vai estar olhando para uma partezinha. Então, é o momento de você apresentar seu produto, é o momento de você apresentar outros clientes, é o momento de você apresentar os detalhes que fazem com que você se diferencie, acabamentos, ofertas. Quando eu venho aqui e conto que eu acompanho meus clientes, né, da comunidade dentro do WhatsApp, que eles podem me chamar a qualquer hora do dia, que eu vou estar ali para ajudar a pensar. E assim, teve uma das meninas aqui dentro da rede que um dia ela acordou e tinha perdido a sua marca, porque a marca que ela usava há mais de 10 anos teve um processo jurídico e ela não ia poder mais usar aquele nome. E daí ela entrou super borocochô de manhã na reunião e tal, e daí eu disse assim, não, já vamos pensar uma outra coisa, e daí a gente já fez um brainstorm, e na própria reunião ela achou um outro nome. E daí, no fim do dia, ela já tinha criado o Instagram para poder registrar, para poder se garantir. E aquele novo nome fazia muito mais sentido para a iniciativa dela. E talvez, se ela não estivesse dentro de uma rede de negócios sustentáveis que amparou, que acolheu, que escutou, que respondeu, quanto tempo ela ia ter vivido essa dor? Quanto tempo ela ia ter ficado nesse processo? Quanto tempo tudo isso teria durado? Então... Numa fase 2, a gente traz várias informações que vai mostrando essa segurança, aqui que sua marca veio, aqui que pode acontecer de diferente se a pessoa fizer parte da sua comunidade, do seu legado, da sua tribo, o que ela aprende, o que ela ganha. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo bem simples. Tem um menino aqui no Brasil que ele tem um grupo de WhatsApp aonde ele coloca as 10 músicas sertanejas mais estouradas da semana. Novas. Então, é o mundo dele, mas nisso ele tem vários, as pessoas pagam R$10 por mês e ele fatura uma nota preta para pessoas que querem não precisar pesquisar. Para o assinante é barato, é uma novidade, tem sempre papo novo com os amigos, sempre música nova para mostrar
E esse menino fatura muito. Então, ele encontrou uma maneira de ele agregar valor para a tribo dele. Então, o que você precisa nesse momento é apresentar sua promessa, mostrar como que o seu cliente vai do ponto A para o ponto B, e isso tudo vai aumentar o desejo do que você tem para oferecer. Vou exemplificar como é que isso acontece nos 2 exemplos que eu dei antes. Então, no caso do lixo zero, como é que eu atraía? Dizendo, tá cansado de tanto lixo? Aí uma das frases que eu usava para elevar o nível de consciência dele era, você sabia que em Florianópolis existe mais de 100 condomínios lixo zero? Pensa, eu fazia isso lá em 2004. Aí eu quero dizer assim, como assim um condomínio lixo zero? Nisso a cabeça dele já tinha feito isso aqui, ó. Por quê? Porque ele disse assim, cara, eu tô cansado de tanto lixo e existem lugares, existem condomínios lixo zero no Brasil? Como é que é esse troço aí? E daí vinha toda uma curiosidade, uma ânsia de saber, toda uma interação, que daí eu dizia, pô, se você quiser inclusive transformar o seu espaço num território lixo zero, vamos conversar, eu posso te ajudar. E daí eu fazia a venda. Então, é exatamente esse processo. Você atrai a atenção, você trabalha com os sentimentos das pessoas, mostrando sua promessa, o que muda, como é que você conquista, e daí, depois você faz a venda. Então, vamos pegar lá o exemplo da Betina, né? Se ela for atrair para a loja. Aí, venha para a minha loja, tem muita variedade. Daí a pessoa chega na loja dela e se depara com uma plaquinha dizendo, temos aqui aproximadamente 250 produtos sustentáveis. Sei lá, quantos tem lá. Aí ela vai passando, tá tudo setorizado, mostrando aqui produtos de limpeza, aqui são as comidas, aqui são artigos de saúde, aqui são os shampoos, e sei lá. Daí ela vai separando tudo aquilo. E daí ela diz assim, é sua primeira vez aqui, deixa eu fazer um tour com você. E meio que apresenta aquela loja. A experiência daquela pessoa vai ficando cada vez mais completa. Se ao longo disso, sabendo que o cliente toma uma decisão emocional junto com a racional, a Betina proporcionar uma maneira de tem um cheirinho dentro da loja, o que ela está ativando? O olfato. A pessoa chegou lá, viu aquela loja cheia de produtos, ela ativou o quê? A visão. Aí se em algum momento ela encosta no braço e diz assim, me conta o que você veio aqui procurar, ativando os sentidos. Se a Betina diz assim, posso te oferecer um café, um chá, uma água, já tá ativando um outro sentido. Isso tudo vai inundando o cérebro daquela pessoa, a ponto que chega uma hora que ela não raciocina mais. E daí, quando você pergunta, o que você entrou, o que você mais se interessou aqui para eu te apresentar? E ela diz, eu adorei a própolis, vamos pegar, por exemplo, que é aqui eu vendo para Betina. E daí você vai lá e se apresenta com detalhes, mostra, olha, todos os própolis do mercado tem 15% de concentração no máximo. Essa própolis que a gente está trazendo é orgânica, de um cara que faz em pequenos lotes e ela tem uma concentração de 30% e isso te traz vários benefícios. Bom, aí ela diz assim, aí a pessoa pergunta, mas qual é o valor? Vamos supor, essa própolis não é a mais barata, mas ela chega e pergunta o valor, ela diz, mas essa própolis não é para mim. E você responde para ela, não, mas você trabalhou tanto, agora não vai se dar ao luxo de poder cuidar da sua própria saúde. Pronto, você inebriou todos os sentidos dela e você vai fazer uma venda. A chance de você fazer uma venda é muito grande. Por quê? Porque as coisas estão conectadas. Ela veio por uma promessa na sua atração. Ela chegou na sua loja, essa promessa foi cumprida, ela encontrou uma grande variedade. Ela chegou ali, ela teve todos os seus sentidos aguçados e a chance de você vender é grande. Agora, vamos pegar que a Betina fez essa mesmo funil dentro do produto. Então, vamos pegar um outro exemplo, porque ela tá rindo aqui, né? Ela até botou um kkkk que eu só falo da própolis. Mas vamos pegar agora, eu sei que ela comprou o desodorante de uma outra aluna, porque a rede negocia entre si. E ela comprou os desodorantes da Aline, que eu vi hoje no story dela. Então, vamos supor, ela disse assim, você que precisa de um desodorante sem químicos, fez toda a propaganda, e daí ela fez essa propaganda para grávidas que talvez tenham uma preocupação maior, são sensíveis a esse tipo de informação, e isso atraiu grávidas. E daí ela sabe que ela fez essa propaganda para grávidas, por exemplo, no Instagram, que a Betina, eu sei que é uma pessoa que impulsiona algumas
comunicações. Começam a chegar mais grávidas dentro da loja dela. Nesse momento, se ela fez uma atração para um público-alvo, que seriam as grávidas, e essas pessoas começam a chegar mais na loja dela, é importante que a Bettina tenha pensado previamente que outros produtos, eu posso ter uma fralda ecológica, eu posso ter uma mamadeira de vidro, eu posso ter brinquedos que não usam plástico, o que eu vou ter? Eu posso ter uma própolis que aumenta a imunidade de toda essa família, eu posso ter um produto hipoalergênico para lavar a roupa do nenê e o enxoval antes dele nascer. O que eu tenho para apresentar esse mesmo público que eu estou atraindo? Você percebe como um funil de vendas é você ter uma estratégia de venda? É você pensar o seu cliente-alvo, pensar como você beneficia a vida dele, fazer uma oferta clara para essa pessoa e essa pessoa vai chegar até você. É simples assim. Então, o que a gente está fazendo aqui é isso, é entender qual é a sequência que eu preciso fazer. Então, lembra? E, por exemplo, assim, vou dar o meu exemplo. Como é que tá hoje meu funil de vendas? Eu só tenho ativado o Me Segue. Nesse ativado o Me Segue eu tenho 2 casos de alunas. Então, é um carrossel que mostra como elas evoluíram consistentes, que resultados elas tiveram. E o terceiro post que eu tenho é o Procuro, porque neste momento eu estou com uma campanha de venda e a pessoa que quer fazer parte dessa seleção de 10 econegócios que vão ter meu acompanhamento nos próximos 15 dias, entram num processo seletivo. Então, ao mesmo tempo que tá chegando um monte de gente aqui, eu tô com mais stories, tô relatando como é que é minha rotina durante 25 dias, vou fazer 50 anos, inclusive no dia 25, então tô juntando toda essa comemoração, essa rotina, mostrar como é que é minha vida, tendo um negócio sustentável desde o ano de 2012. Então, eu sustento o argumento de que você vai ter um econegócio por um longo prazo. Eu mostro como é que eu faço para viver e vender ao mesmo tempo. Porque eu já conheço o ticket médio dos meus produtos. Então, eu mostro com que frequência eu faço as vendas, como que eu faço essas vendas. Estou, inclusive, mostrando meus alunos novos, ativando o que eu chamo de efeito vitrine. Tô dando mais ênfase para a história de vocês, trazendo resultados. Então, você percebe como todo esse caldeirão de coisas vai efervescendo e inspirando as pessoas a dizer, pô, peraí, acho que eu quero fazer parte dessa rede de negócios sustentáveis. Pô, acho que eu quero também ter um processo estruturado para poder regularizar minhas vendas. Então, é dentro dessa construção que você vai trabalhar também. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, até tinha colocado na minha colinha. Se ela atingiu pela loja, né, atraindo um argumento, fez lá no funil dela, divulgou na rádio, fez panfleto, fez uma palestra em algum lugar e disse, venham pra loja, o que ela vai mostrar? Variedade, vai mostrar comunidade, vai mostrar encontros, vai mostrar atividades que façam a pessoa querer se aproximar desse lugar, desse espaço de compra, de mudança de hábitos. Agora, se ela atraiu por causa do produto, o que ela vai mostrar? Resultados do produto, benefícios de usar aquela oferta, exemplos de uso, outras pessoas que já usaram. Então, são isso que vai estar preenchendo o meio do funil. Porque daí, lembra, é um funil, então vai chegar muita gente interessada. Aí, com esses argumentos, uma parte vai dizer, pá, que legal isso aí, quero saber mais sobre isso. Quero comprar isso aí, quero fazer parte disso tudo. E tem gente que vai dizer, bah, não era bem isso, tchau, boa noite, amor, e vai embora. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre a parte 3 do funil. Porque agora é a hora da verdade. Na hora de vender, você precisa criar uma oferta irresistível. E daí, gente, eu vejo muitos donos de negócios sustentáveis que vivem isso, que fazem tudo, atraem, aumentam o nível de consciência, e na hora de vender, chegam e dizem, ok, é tanto. Não pense em dar um bônus, não pense em dar uma garantia, não pense em quebrar objeções, não pensa em melhorar a experiência. Então, a chance de você encantar seu cliente é muito menor. Se você tem, inclusive, né, como é que eu trabalho com os meus alunos para fazer uma oferta de vendas, eu proponho que meus alunos sempre assistam
a aula 20. Na aula 20, eles têm um PDF. Esse PDF dá uma sequência perfeita de como a informação deve chegar no seu cliente, para que ele vá mesclando o seu raciocínio entre o lado emocional e o lado racional, para que ele chegue no final pulando da cadeira querendo comprar de você. Só que também tem mais um ponto, quando você elabora todas as etapas que tem no PDF da aula 20, você está pensando na experiência do seu usuário. Você está pensando em como que você está melhorando a vida dele, você está criando uma promessa forte, você está criando um nome matador, você está criando um bônus, você está criando uma garantia, você está criando maneiras que deixem ele mais seguro de comprar de você. Então, existe um protocolo claro, com uma listinha num PDF do que você deve preencher e em qual sequência, para que as suas chances de conversão aumentem significativamente. Então, por exemplo, no caso da Betina, que tem a loja, como que ela pode aplicar isso? Como é que ela vai fazer uma oferta sempre dando um bônus? E significa que ela vai ter que dar os presentes delas? Não, ela vai criar kits. Então, é Dia das Mães, então, para mães de primeira viagem, eu criei o enxoval, que vai ser uma oferta do dia X ao dia Y, com tais benefícios. Passou essa data, acabou isso. Aí você vai falar do Dia dos Namorados, então, para namorados que estão casados há mais de 10 anos, né, casamentos que ainda são namorados e que estão juntos há mais de 10 anos no papel, vem aqui e comprova e vai ter acesso a um bônus especial do kit X. Então você gera um burburinho, você cria uma situação que faz com que o seu usuário permaneça interessado em diferentes situações, em diferentes estações. Então eu posso usar essas datas comemorativas, eu posso usar estações do ano. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é engenheiro agrônomo, ele faz podas, ele cuida de jardins, e ele diz assim, se prepara o seu terreno para o verão. Aí chegava na primavera, ele dizia assim, organiza suas plantas para florescerem mais. Aí, bom, eu sei que a moral da história da promessa dele principal é: eu torno as suas árvores frutíferas mais produtivas. E ele usa só produtos orgânicos, e ele vai mostrando os benefícios que ele faz, e através dessa promessa central, que é torna as suas frutíferas mais produtivas, ele vai mostrando que existe um manejo correto de verão, um de primavera, um de outono, um de inverno, e isso faz com que ele venda recorrentemente para os mesmos clientes. E como ele vende sempre para os mesmos clientes, ele documenta isso, sempre quando chega alguém novo lá, fica seguro de comprar, porque sempre ele percebe, se esse cara tá atendendo essa pessoa há mais de 10 anos, significa que o cara é bom, significa que ele tem lida, que ele sabe o que ele tá fazendo. Então, existe uma maneira de você manter o seu cliente conectado com você por um longo prazo, exatamente porque você cria coisas que melhoram a vida dele. Então, é importante que você tenha uma promessa central, uma tribo central no teu negócio como um todo, e todas as partezinhas do que você oferece somam para ajudar a vida dessa pessoa. Então, por exemplo, no caso da Betina, como que eu venderia o armazém lixo zero da Betina se fosse a minha função? Eu ia escolher a mulher com certeza, a dona da casa, a mãe da família, ia dar um nome para essa personagem e daí ia mostrar todas as coisas que eu tenho lá, como é que eu facilito, como é que o desodorante da tua filha... que cuidados você tem, então como é que eu vou deixar minha filha menos intoxicada, como é que eu vou dar uma vida mais natural, mais saudável, os esmaltes, daí a maquiagem, e daí ia para os produtos de limpeza, depois ia para comida, porque tudo meio que é a mulher que escolhe na hora de comprar. Então, dentro desse universo de um armazém lixo zero, teria muitos argumentos tentando melhorar a vida de uma mulher, ponto final. Óbvio que iam ter homens que iam comprar nessa loja. Isso não significa que você vai vender só para mulheres, mas as suas chances de aumentar a conversão é muito maior. Então você vai dizer, olha o que eu pensei para você hoje.
Ah, isso daqui destrói menos as suas mãos, dá menos energia. Isso vai fazer com que você fique com menos antioxidantes. E daí, se você tem menos radicais livres, você vai ter menos rugas de expressão, não sei. Então, eu vou ter todo um arco narrativo que vai mostrando como que cada partezinha do que eu ofereço aqui melhora a vida dessa pessoa. É por isso que dentro da minha órbita de produtos tem uma própolis, por exemplo. Porque 90% das pessoas da minha rede usam própolis. Então, esporadicamente, eu ofereço para essas pessoas, tenho vendido com regularidade, né? Virou uma fonte regular de receita, que quem tá aqui sabe que eu recomendo que vocês tenham, em média, 7 fontes de receita. Então, são coisas que vão se complementando e melhorando a sua vida. E daí, para que você chegue no final desse funil, né? Na terceira parte, fazendo isso de uma maneira completa, se você é meu aluno, eu vou recomendar que você entre na aula 20, siga as orientações da aula 20 e daí você vai saber, então, como fazer para atrair um cliente novo. Você vai, né, que tá, a gente falou nessa live, como que você vai fazer para aumentar o desejo dessa pessoa e você vai pegar na aula 20 todo o protocolo prontinho para escrever uma oferta que seja irresistível. Então, você vai ter lá ele todo pronto. Se você não é meu aluno, eu vou te dar uma chance e você me mandando no inbox a expressão oferta irresistível, eu vou mandar para você o mesmo PDF que meus alunos têm, com a ordem, com a sequência bem direitinho de que informações você tem que construir para que aumente suas chances de conversão. E esse é um documento que vai mostrar como que você vai fazer para mesclar o raciocínio do seu cliente entre racional, emocional e aumentar suas chances de conversão. Então, agora que a gente está chegando nos finalmente, que a gente falou da fase 1, fase 2, fase 13, que eu vou dar agora um resuminho para vocês, eu queria duas coisas. Primeiro, né, se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar sua pergunta sobre como aplicar isso aqui. E segundo, se você puder deixar uma palavra do que essa live significou, representou para você, se esclareceu, se não esclareceu, isso me ajuda muito. Então, enquanto isso, eu vou mostrar aqui, ó, um esqueminha do que a gente falou hoje. Quem quiser pode dar um print. Então, ó, fase número 1 aqui, ó. A gente quer atrair um cliente novo. Depois a gente quer encantar esse cliente. Daí, na hora de vender, quando a gente está ajudando de fato essa pessoa. E daí, tudo isso acontece com essas informações. Então, para eu atrair, eu vou criar um conteúdo inspirador. Daí, para encantar, eu vou mostrar aqui que minha marca veio. Eu vou reforçar minha promessa. E daí, para ajudar, de fato, eu vou fazer um convite, uma chamada para ação, um convite para essa pessoa ser ajudada. Então, é em cima desse funil que eu vou trabalhar com vocês na oficina do funil de vendas da rede Empreende Verde, que vai acontecer dia 1º de julho, 19 horas e 19 minutos. Para se inscrever é R$ 297. Você vai sair de lá com algo que vai fazer com que cheguem pessoas com regularidade para comprar de você. E como todos os meus produtos, tem garantia de 90 dias, então você vai poder exercitar, me mandar para dar uma olhada. Se em 90 dias esse funil de vendas não te trouxer mais clientes, você pode solicitar uma análise, mostrar tudo que você fez, a gente vai analisar e eu devolvo seu dinheiro. Se você é integrante do time Empreende Verde, pode ficar tranquilo que eu sempre facilito a vida da minha comunidade e você vai receber uma oferta desta oficina no seu WhatsApp entre hoje e amanhã. E por fim, quero lembrar que estou selecionando 10 econegócios para serem cases de sucesso, para aparecerem várias vezes na minha timeline, focando na venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias. Se você quiser estar entre um desses 10 econegócios que tem muitas vantagens em relação a outros momentos, escreve no meu inbox, eu quero, que eu vou te chamar e vou te explicar bem direitinho como todo esse programa funciona. Então, meus amores, é isso. Muito obrigada pela participação. Esta live vai ficar gravada por 24 horas, depois ela passa a ser só da minha comunidade. E é isso. Um beijo.
Até a próxima. Olha, a Rose falando, euzinha, já me inscrevi. Sim, você tem até como bônus. Esta oficina tá na sua oferta. Ah, aqui, ó, a Rose tem peças incríveis que eu tô assim, ó, encantadíssima e vai ser um dos meus próximos cases de sucesso. Até a próxima terça-feira, nos vemos em breve. Ah, e fiquem por dentro, acompanhem meus stories, porque vai ter muito conteúdo até dia 1º de julho, enquanto eu estiver promovendo essa oficina, vocês vão sair ganhando. E eu vou ajudar muitos donos de negócios sustentáveis. Um beijo, até a próxima. Tchau!